Bom, então, hoje o assunto da aula é cortes de sólido. Então, o que seria um corte? Quando a gente pensa em corte, a gente pensa num objeto, de certa forma, que possa ser trespassado por uma faca, que divide esse objeto em várias partes. Essa é a noção de corte que a gente tem, né? E quando a gente fala de corte de sólidos, a noção é semelhante. A gente pode dizer que o corte de sólido é a vista de uma peça seccionada por um plano imaginário que é escolhido. E dessa seção que foi feita nesse objeto, é retirada a parte mais próxima do observador. Nesse exemplo 1, a gente pode verificar o seguinte: nós temos aqui um objeto, esse objeto foi seccionado por um plano, né, conveniente escolhido, e esse objeto foi seccionado pela sua vista superior. Nesse caso aqui, no sentido transversal, ou seja, as fatias seriam, entre aspas, semelhantes à vista lateral esquerda, né? Então, a gente tem um objeto, esse objeto foi seccionado por um plano, no caso aqui um plano vertical, que dividiu esse sólido em duas partes. A parte que ficava aqui mais próxima do observador foi retirada, e a gente ficou com a outra parte. Esta outra parte a gente chama de corte em perspectiva. A gente pode ver essa parte dessa maneira. O corte em perspectiva, a parte cortada, ou seja, a parte que ficou, entre aspas, novamente, com os dentinhos da faca, né? A gente imagina que isso aqui seja um bolo de chocolate. E aí, no lugar desse plano, seria uma faca, uma serrinha. Então, quando você corta esse bolo com a serrinha, nessas partes que são bolo, fica a marca da serrinha, né? Então, a parte cortada, a gente indica com as achuras, que são traços a 45 graus, para indicar que aquela parte foi cortada, ou seja, ela tem as marcas, entrou em contato com o plano de corte, certo? Então, aqui nós temos o corte em perspectiva. Então, o corte em perspectiva é a parte do sólido que não ficou mais próximo do observador, ou seja, ela estava após o plano de secção. E ela tem esse aspecto aqui. E a vista em corte é exatamente a vista dessa perspectiva. Ou seja, se você olhar muito longe para essa vista, para essa perspectiva, por esse ângulo da vista lateral esquerda, é isso que eu estou querendo dizer, você vai ver quem? Esse U e esse retângulo. Então, a gente faz a vista dessa perspectiva, que é esse U e o retângulo. O que é importante a gente ver? Que o corte, ele pode ser representado em perspectiva e pode ser representado em vista. Quando ele é representado em vista, a gente chama de vista em corte. E para que serve o corte, né? Quando é que ele é utilizado? Ele é utilizado quando as peças têm muitos detalhes no seu interior, né? Ou quando existem alguns detalhes importantes que só ficam totalmente definidos com uma representação extra, né? Então, o corte, ele ajuda a esclarecer o desenho, certo?
Então, o objetivo dele é evitar a grande quantidade de linhas tracejadas que dificultam a compreensão do desenho. No exemplo 2, a gente vê um outro objeto, um plano de secção aqui, que é um plano vertical, que eu vou usar para seccionar esse sólido, só que agora no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do comprimento. Eu vou retirar a parte mais próxima do observador e vou reter a outra. A outra parte que foi retida, que vocês podem ver aqui nessa figura, é o corte em perspectiva. No caso aqui, essa parte foi pintada e não achuriada, ela deveria ser achuriada, que é quem? A parte cortada. Então, essa figura aqui é um corte em perspectiva. E do lado direito, nós podemos ver o quê? A vista superior dessa peça, e na vista superior há uma indicação do corte. Note aqui a indicação do corte, ela é feita da seguinte maneira: uma linha que é traço, ponto, traço, ponto, traço, e duas setinhas, né? E com duas letras, que podia ser AA, BB, que vai indicar que o corte vai de um lado ao outro, né? Na vista superior, no sentido aqui, ó, longitudinal. Então, eu desenho a vista superior e indico onde será o corte. Normalmente, o corte é feito na vista superior e é feito nos eixos de simetria, ou no eixo de simetria da própria figura ou de algum furo que a figura possa ter. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente teria uma vista frontal, se a gente fosse ver no primeiro diedro, e uma vista superior, certo? Como seria a vista frontal dessa peça? Seria do jeito que está aqui, só que o retângulo branco, aqui, ó. E essa parte que a gente vê contínuo, a gente veria tracejado, porque na realidade a gente não enxerga essa parte. A gente só iria enxergar essa parte se a gente tivesse olhar de raio laser, né? Então, essa seria a vista frontal. Como o corte foi feito aqui na vista superior no sentido longitudinal, né? As fatias, vamos dizer assim, se eu fizesse várias fatias aqui, elas seriam, entre aspas, semelhantes à vista frontal. Então, a vista em corte, ela entra no lugar da vista frontal. Então, a representação completa da vista em corte é a seguinte: eu represento a vista superior e indico nela onde está sendo feito o corte, e dependendo de onde for o corte, né? Se for longitudinal ou transversal, esse corte, essa vista em corte, entra no lugar ou da vista frontal ou da vista lateral esquerda. No caso aqui, não foi dado, porque o sólido é muito simples, só foi dada a vista frontal e a superior. Então, o corte AA, né? Por que ele é desse jeito? A vista antes era o retângulo branco e essa representação tracejada. Quando você faz o corte e tira essa parte aqui mais próxima do observador, você obtém essa figura. Então, o que é que você percebe? Que o que você não conseguia ver aqui, você passa a ver. Então, o que era tracejado fica contínuo. E a parte que a faca tocou o sólido, você faz as rachuras. E assim a gente obtém a vista em corte. Então, corte em perspectiva, vista em corte. Certo? Mais um exemplo. Aqui a gente pode perceber um objeto,
um plano de corte vertical que vai seccionar esse objeto na vista superior. Também no sentido longitudinal. Ou seja, as fatias vão ser, entre aspas, semelhantes à vista frontal. Então, aqui nessa figura a gente pode perceber o corte em perspectiva, né? A parte mais próxima do observador foi retirada, a gente fica com o corte em perspectiva. Quando se faz a vista desse corte em perspectiva, a gente obtém a vista em corte. E vamos representá-la de modo completo como acima da vista superior, na qual está indicado o corte. Então, é assim que a gente apresenta. Então, estou mostrando vários exemplos para que vocês possam perceber que é sempre a mesma coisa. Você tem uma perspectiva, você secciona esse objeto pela vista superior, retira a parte mais próxima do observador, obtém o corte em perspectiva. Faz a vista desse corte em perspectiva, obtém a vista em corte. Para a representação completa da vista em corte, você coloca de acordo, se ela for no sentido longitudinal ou transversal, isto é, semelhante, entre aspas, à vista frontal ou lateral esquerda, no local de cada uma. No caso aqui, como é no sentido longitudinal, ela vai ser no local da vista frontal. Então, ela aparece acima da vista superior. Ok? Um outro exemplo, que é uma peça mais complexa, mas dá para a gente ver perfeitamente a aplicação do raciocínio do corte. Aqui a gente tem uma representação em perspectiva, e aqui a gente tem a representação em vistas correspondente a essa perspectiva. Então, nessa segunda representação, a gente vai obter o quê? Foi repetida aqui a vista superior, e foi indicado aqui, ó, no sentido longitudinal, um corte AB. Ou seja, desse sentido aqui, ó. Então, as fatias são semelhantes, entre aspas, à vista frontal. O que a gente pode perceber aqui? O objeto foi seccionado pela vista superior, a parte mais próxima do observador foi retirada e a gente ficou com o corte em perspectiva que a gente pode observar aqui nessa figura. Em seguida, para a gente representar a vista em corte, a gente faz a vista dessa perspectiva. E como ela está no sentido longitudinal, e, portanto, ela é semelhante, entre aspas, à vista frontal, ela entra aqui no lugar da vista frontal. Como nos foi dado as 3 vistas ortográficas principais, eu repito a vista superior com a indicação de corte, repito a vista lateral esquerda, e no lugar da vista frontal, eu coloco a vista em corte correspondente ao corte AB, indicado na vista superior. Ok? Aqui um exemplo mais simples, mas novamente a mesma coisa. Um objeto, um plano vertical que secciona esse objeto, as 2 partes seccionadas. Essa aqui, que é a mais próxima do observador, foi retirada. Então, a gente ficou com essa. Aqui a gente pode ver as vistas desse objeto. E eu coloquei as vistas aqui para a gente exatamente perceber o seguinte. Para a representação do corte em perspectiva, já está aqui. Para a vista em corte, nós vamos repetir a vista superior, só que agora com a indicação do corte, que aí vamos botar no meio, como se fosse. Vamos repetir a lateral esquerda. E no lugar da frontal, nós vamos colocar a vista da perspectiva que nós obtivemos, que é essa aqui.
no local em que a faca, né, ou o plano que seccionou o objeto, tocou o objeto, a gente achuria. Ok? Então, é sempre a mesma coisa. O modo de efetuar os tracejados, é importante que se diga que são linhas a 45 graus. Né? Elas até podem ser 30 e 60, mas a preferência é que eles sejam 45 graus. Aqui a gente tem um outro exemplo, e aí a gente pode observar um objeto que foi seccionado aqui no sentido transversal, e o corte em perspectiva é essa figura que a gente está vendo. Então, a gente tem o objeto, o corte, né? E tem aqui uma representação de vistas que a gente tem aqui uma vista em corte, que ela está representada aqui na vista superior, e tem uma vista lateral esquerda, né? E nessa figura tem uma incoerência, né? Eu deixei aqui de propósito. Na verdade, a primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido, porque esse exemplo foi retirado de um livro antigo, mas depois eu resolvi deixar, porque é uma coisa importante da gente chamar a atenção. E se refere exatamente ao seguinte: pela norma, o objeto é tridimensional. E aí a norma diz o seguinte: você vai chamar de frontal a vista que tiver que for mais complexa, certo? E você vai virar essa vista frontal para essa posição aqui, ó, onde está o cursorzinho vermelho. Só que nos livros antigos era muito comum considerar a frontal essa aqui, né? Então, o que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo que essa aqui não é a vista frontal, é a lateral esquerda, né? Então, o mais correto, para ficar coerente essa representação, a gente faria o seguinte: no caso aqui, depois que você descarta a parte mais próxima do observador, né? E no caso aqui as fatias são, entre aspas, semelhantes à lateral esquerda, né? Ela entraria no lugar da vista lateral esquerda. Nessa posição, mas aqui, certo? E para isso, a gente teria que rotacionar tanto a figura aqui, ó, ou seja, representar diferente, vou tentar riscar aqui. E aqui também. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que rotacionar esse ponto para cá e esse ponto para cá. Se a gente quisesse manter a coerência de que a vista frontal, assim, se a gente quisesse manter a coerência com essa representação de vistas aqui, que está mostrada aqui. Essa representação que está mostrada aqui não é coerente com essa aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Mas o que estou querendo dizer é o seguinte: se aqui for correta, ou seja, aqui a gente tem uma vista superior com o corte indicado. Aqui a gente tem uma vista frontal, que no caso foi substituída pela vista em corte. E aqui a gente tem uma lateral esquerda, né? Para que essa figura seja coerente com essas representações tridimensionais, o que nós temos que fazer? Nós temos que rotacionar o desenho, ó. Esse ponto vem para cá, esse vem para cá. Esse ponto vem para cá, esse vem para cá. Certo?
Aqui a gente pode ver um outro exemplo. O que é que nós estamos vendo aqui no canto esquerdo? Nós estamos vendo as vistas ortográficas principais correspondentes a essa perspectiva aqui. Então, quando a gente olha aqui a vista frontal, a gente vê esse L branco, né? E se tivéssemos olhar de raio laser, veríamos a altura do furo, que está aqui tracejado, veríamos essa aresta aqui, ó, interior, que demarca aqui esse rasgo que tem aqui embaixo, que é essa. E também veríamos essa aresta que coincide com essa, né? E que demarca esse rasgo. E daqui é. Então, essa é a nossa vista frontal. E a vista lateral? A gente vê esse C aqui invertido, daqui ele. E vê esse retângulo branco. O que mais? Se a gente tivesse olhar de raio laser, a gente veria a altura do furo, que se encontra aqui tracejada, e veria também quem? Essas duas arestas tracejadas, né? Na verdade, a gente veria as arestas. Elas aqui se encontram tracejadas exatamente porque nós não conseguimos ver. Certo? Então, aqui nós temos as vistas. E a gente pode observar que aqui a gente tem um corte no sentido longitudinal e um corte no sentido transversal. Então, ó, a gente tem aqui um corte no sentido transversal e a gente tem aqui um corte no sentido longitudinal. Observe aqui que ambos os cortes passam no centro do furo, tá? Então, para a gente representar o corte em perspectiva, a gente faz aqui a isométrica, né? E aí a gente apaga aqui a parte mais próxima do observador, a partir de um eixo aqui que passa pelo centro, e completa a perspectiva. Então, a gente vai obter o corte em perspectiva. Isso aqui fica muito fácil da gente visualizar se a gente modelar esses sólidos em massinha. Por quê? Porque a gente pode pegar uma faca, uma coisa que seja fina, e cortar o sólido modelado. A gente separa as duas partes e aí a gente vai criando uma sensibilidade de visualização. Então, quando a gente faz aqui, vamos olhar primeiro o corte longitudinal. O longitudinal vai gerar uma vista em corte semelhante, entre aspas, à vista frontal. Então, ela vai entrar aqui no lugar da vista frontal. Se a gente olhar para a vista, a gente vai ver aquele L branco com todos aqueles tracejados que dizem respeito às arestas que a gente não consegue ver porque a gente não tem olhar de raio laser. Na medida em que eu faço um corte aqui transversal e retiro a parte mais próxima do observador, o que acontece? O que eu não estava vendo, eu passo a ver. Então, todas essas arestas passam a ser contínuas. E a parte onde o plano tocou o sólido, a gente faz as achuras. Dessa maneira. Então, você indica aqui corte AA e na vista superior está indicado a posição desse corte. De modo que quando a pessoa olhe para essa representação, ela entenda que isso aqui é uma representação em vistas, que essa é a vista superior, que nós estamos no primeiro diedro, né, por conta da posição, e que esse corte AA está situado na vista superior.
E ele corresponde, a vista desse corte corresponde a essa representação que está no lugar da vista frontal. Com relação à vista transversal, desculpa, ao corte transversal, a gente faz da mesma maneira. Nós temos aqui a vista lateral, porque ele vai ser, entre aspas, semelhante. Então, nós temos aqui a vista lateral. E aí, a gente está vendo quem? Esse C invertido e o retângulo branco, né? Então, quando você faz um corte nesse local e tira a parte mais próxima do observador, acontece a mesma coisa. O que você não via aqui, você está vendo. Então, você escurece aqui o furo. Só que aqui tem um detalhe. Aqui tem uma aresta tracejada, né? E essa aresta tracejada, ela fica atrás do plano de corte. Ou seja, por exemplo, mesmo essa parte aqui, ó, tracejada na mesma altura do furo, ela fica além do plano de corte. Então, nesse caso, a gente não representa na representação da vista em corte as arestas tracejadas. E por quê? Para não tornar a representação confusa. Porque vocês lembram que eu falei que essa representação em corte, o objetivo dela é esclarecer partes cujos detalhes só com as vistas não ficaram totalmente claros. Então, você não vai colocar mais linhas tracejadas para deixar o desenho confuso. O corte diz respeito só àquele determinado local. Então, o que está atrás, tracejado, não interessa. Por isso que o tracejado não é representado. Então, por exemplo, se eu desse o exercício dessa maneira, as vistas no primeiro diédrico, e dissesse, represente o corte em perspectiva e as vistas em corte. A primeira coisa que a gente teria que fazer é desenhar o sólido completo na perspectiva isométrica, por exemplo, que é a mais fácil de se traçar. Então, a gente desenharia o sólido na perspectiva isométrica. Em seguida, a gente ia marcar aqui os eixos para fazer os cortes em perspectiva. Ia fazer um desenho do corte AA em perspectiva e um outro desenho do corte BB em perspectiva. Em seguida, a gente ia fazer a representação em vista desses cortes. A gente sabe que um é, entre aspas, parecido com a vista frontal, e outro é, entre aspas, parecido com a vista lateral esquerda. Então, a gente desenha a vista superior com as indicações dos cortes, e no lugar da vista frontal, a gente coloca a vista em corte longitudinal. No lugar da vista lateral esquerda, a gente coloca a vista em corte relativo ao corte transversal. Ok? Eu vou disponibilizar tanto essa aula, que está sendo gravada, quanto um exercício para fazer o corte, tá? Para caso alguém tenha dificuldade. No caso do exercício que foi passado a vocês, não vai ter dificuldade nenhuma. Por quê? Porque antes de vocês chegarem nessa parte, vocês precisam chegar na parte de modelar, né? Espera só um pouquinho, gente, com licença. Então... Dá licença, eu estou com uma dúvida. E as achuras, elas também servem para indicar o tipo de material que é feito determinada parte da peça ou construção, né? Então, acho que todo mundo já viu isso numa planta baixa, né? A gente vê tanto o concreto, quanto o aço, quanto madeira,
Então, a gente vê bem que o material, às vezes, ele é preenchido com essas, vamos dizer assim, estampas, certo? Bom, de corte total, o conteúdo é só esse, tá? Agora tem algumas coisinhas a mais que eu gostaria de mostrar. Por exemplo, que as linhas de corte, elas podem ser retas, como essas que a gente viu até agora, ou podem ser quebradas, vamos dizer assim. Ou seja, ó, essa aqui, como é essa aqui, ó, ela segue aqui de maneira sinuosa. Mas, por que isso, né? Porque, na verdade, nesse tipo de figura aqui, a necessidade é de passar aqui pelo meio desses furos, ó. Se fosse lhe mostrado só esse corte aqui, realmente a gente ia ficar desnorteado, né? Mas como a vista em corte, ela é sempre mostrada em conjunto com a vista superior, na qual os cortes estão indicados, né? Então, a gente consegue se situar, e olhando para uma e para outra, certo? Embora essa linha aqui não seja uma linha reta. Na verdade, não há diferença. Desde que os parâmetros sejam mostrados a você, não tem problema nenhum, né? Então, o corte total, a gente diz que é quando o plano secciona a peça por inteiro, né? Aqui. Ele partiu a peça toda, então você está vendo que acima do eixo de simetria está indicado aqui a parte cortada. E abaixo do eixo de simetria também está indicando a parte cortada, que foi o jeito que a gente fez até agora. Mas existe uma maneira de fazer também para peças simétricas, que chama de meio corte. Ou seja, é um jeito de dizer o seguinte: não precisa representar duas vezes a mesma coisa. A peça não é simétrica, então quando cortar vai ficar do mesmo jeito. Então a gente representa da metade para cima o corte e da metade para baixo do eixo de simetria a vista. Então o meio corte serve para figuras simétricas. Aqui a gente vê um outro exemplo. A gente tem uma peça. Aqui a gente tem as vistas da peça. A vista superior está indicado um corte AA, aqui no sentido longitudinal, aqui a gente pode ver o plano. A parte próxima do observador é retirada e a gente obtém a outra para a gente fazer a vista. Essa vista em corte vai ser semelhante à vista frontal, entre aspas, né? Semelhante entre aspas. Então, a partir da vista, quando você fica com muita prática, você já pode fazer o corte a partir da vista. Ou seja, você percebe que o que você não via aqui, você passa a ver. Então, o que era tracejado fica contínuo, e a parte que entrou em contato com o plano de seccionamento, né, ou o plano de corte, você tem que colocar as achuras, exatamente para indicar isso. E ela entra no lugar da vista frontal. As outras vistas, elas são representadas normalmente, certo? É porque essa representação é um conjunto, para que ela seja facilmente compreensível, ela tem que ser feita dessa maneira, tá? Aqui, novamente, aquele exemplo, que a gente tem o corte em perspectiva. Que corte? Esse corte que está representado na vista superior, é o corte AB. E a vista desse corte, como ele é no sentido longitudinal, ele está representado aqui, no local da vista frontal. Aqui a gente tem um meio corte, a representação em perspectiva. A gente sabe que o corte total é a metade da peça, né? Porque eu falei que geralmente ele é feito nos eixos de simetria ou então nos eixos dos furos. Então, se o corte total é meia peça,
né? No caso aqui, o meio corte é 1/4 da peça. Aqui indicado na vista superior e aqui na perspectiva, tá? Eu, embora não cobrei de vocês isso, mas eu estou apresentando porque é possível, né, fazer. Outro exemplo de meio corte, ó, a vista aqui, a vista em corte é representada dessa maneira. A perspectiva e a vista em corte é representada dessa maneira. De um lado a vista, de outro o corte. E aqui abaixo da vista, que seria a frontal, a gente tem a vista superior, porque nós estamos no primeiro diedro, com a indicação do meio corte. Ou seja, é uma coisa simples. Qual é o complicador nisso? É a complexidade da peça. Se a peça for simples, é bem fácil. Quanto mais complexa a peça for, mais complexo vai ser a gente desenhar o corte. Existe um corte que a gente chama corte em desvio, exatamente quando a linha não é reta, né? Ou seja, aqui, ó, a gente vê que ela caminha para cá, ó, ela passa no centro dos furos. E por que que não passa nesses? Porque esses são iguais a esses. Então, na vista superior é indicado aqui o corte em desvio, que na perspectiva fica bem clara a representação, né? Então, a gente consegue associar a vista em corte, a perspectiva do corte, ao sólido, certo? Nesse caso aqui, ó, aquela mesma peça que eu mostrei as vistas, agora ela aparece com 2 cortes. Um dos cortes é um corte total AB e o outro é um corte em desvio CD, ambos representados nos seus respectivos lugares. O corte longitudinal AB aparece no lugar da vista frontal. E o corte transversal, embora em desvio CD, aparece aqui no lugar da lateral esquerda. Aqui a gente tem o exemplo de um corte em desvio em perspectiva, né? Tira aqui a parte mais próxima do observador, então eu tenho esse corte aqui. Aqui a vista em corte desse sólido. Aqui a gente tem o corte em perspectiva, esse corte em desvio. E aqui a gente tem a vista em corte, também desse corte em desvio. Ó, quando a gente olha aqui na vista superior, fica bem claro de entender. E, em geral, as regras para o traçado são aquelas que eu já falei. Não se deve colocar linhas tracejadas, como aquele exemplo que eu mostrei, né? Porque pode tornar o desenho confuso. E a disposição das vistas em corte deve seguir a mesma disposição das vistas principais. Bom, aqui um detalhe é sobre a diferença entre corte e seção, né? A gente pode ver aqui nesse exemplo uma peça que foi seccionada, foi tirada a parte mais próxima do observador, ó, aqui a gente tem a vista com a indicação do corte, né? Que inclusive deveria ter sido colocado girado aqui de 90 graus, e essa também, frontal e superior, desculpa, frontal e superior. E aí, o que que a gente tem? A gente tem a parte cortada, que é o corte em perspectiva, e a vista em corte é a vista dessa perspectiva, que é essa representação aqui. E o que seria a seção? A seção é só a parte cortada.
Ou seja, a seção é só essa partezinha aqui. Então, a diferença é essa. O corte é a vista em corte. É a parte cortada, mas o que você está vendo atrás. É a vista do corte em perspectiva. E a seção é só a parte cortada, tá? Aqui a gente pode ver um exemplo, ó. Tem uma perspectiva, né? Que tem a vista e o corte. E aqui também, de novo, a perspectiva, a vista e a seção. Aqui, mais um exemplo, ó. Corte em perspectiva, a vista em corte e a seção. Aqui a gente pode ver uma representação que a gente não viu. A gente chama isso aqui de perspectiva explodida. A gente vê muito isso nos manuais de montagem, né? Essa perspectiva pode ser cônica, pode ser isométrica, né? Só que você desmembra o seu elemento, o seu objeto em partes, né? E desenha a perspectiva dessas partes com um espaço entre elas. Então, a gente pode ver e chama isso aqui de perspectiva explodida. Certo? Então, a gente tem uma representação em perspectiva, uma representação em perspectiva explodida. Aqui a gente vê a vista, que no caso aqui é a vista frontal, né? E aqui a gente, ó, lá na vista frontal tem as indicações das seções e aqui as seções, né? Ó, aqui a gente vê bem. Aqui um outro exemplo, a vista, as indicações e a seção correspondente. Bom, então é isso. Vocês têm alguma dúvida?